Teorema dos cossenos, exemplo 5. Neste exemplo, conhecemos os três lados do triângulo. Portanto, são três lados diferentes. Trata de um triângulo escaleno. Três lados diferentes. Eu tenho um lado de 8 unidades, um lado de 10 unidades e o outro lado de 10 unidades. E desconhecemos os ângulos deste triângulo. Temos que descobrir o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta. Aqui não é possível utilizar o teorema dos senos, porque não possuímos os ângulos deste triângulo. Vamos, portanto, utilizar o teorema dos cossenos. E vamos denominar estes lados. Eu tenho o ângulo alfa, o oposto ao ângulo alfa, eu vou dizer que eu tenho o lado A. O ângulo beta, oposto ao ângulo beta, eu vou dizer que eu tenho o lado B, que equivale a 12 unidades. E o ângulo θ, o oposto dele, eu vou dizer que eu tenho o lado C, de 8 unidades. E aqui, se nós queremos descobrir o ângulo alfa para iniciar o desenvolvimento, vamos utilizar a primeira fórmula. Então, eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo alfa. A é igual a 10, então eu tenho 10 ao quadrado é igual a B, B é 12 ao quadrado mais C, C é igual a 8 ao quadrado menos 2 vezes o valor de B, que é 12, vezes o valor de C, que é 8, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. Alfa é o valor do ângulo que eu quero descobrir. 10 ao quadrado, 100, é igual a 12 ao quadrado, 144. Mais 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 12, 24. 24 vezes 8, 192, que multiplica o cosseno do ângulo alfa. E eu quero achar o ângulo alfa. Cosseno de alfa, eu vou isolar. Então, eu vou colocar este 192 cosseno de alfa, que é negativo, para o primeiro membro, ele se torna positivo. 192, que multiplica cosseno de alfa, é igual a 144 mais 64, é 208, e ele permanece no segundo membro. Então, 208, e eu tenho 100, que está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro, positivo, ele se torna negativo. Cosseno de alfa é igual a 208 menos 100, eu tenho 108. Este 192 está multiplicando, ele vai passar como dividindo. 108, que divide 192, equivale a aproximadamente 0,56. Portanto, o cosseno do ângulo alfa é igual a 0,56. E eu quero saber o ângulo, que o cosseno deste ângulo que dá 0,56. Portanto, eu quero o ângulo alfa é igual a cosseno de menos 1 de 0,56. Calculando alfa, eu descubro que alfa é igual a 55,8 de graus. E lembrando, se eu fizer isso para achar o outro ângulo, eu vou ter o outro ângulo de cosseno deste 0,56 no quarto quadrante. O quarto quadrante é o ângulo acima de 270 graus. Se é um ângulo acima de 270 graus, eu estouro o valor da soma dos três ângulos, que é 180 graus. Então, o segundo ângulo eu desconsidero. E concluo aqui que alfa é igual a aproximadamente 55,8 de graus. Achei um dos ângulos, agora eu posso achar o beta ou o teta. Então, vamos trabalhar com o beta. Vamos achar o beta com a segunda fórmula. Então, apagando, e temos b ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes o a, vezes o c, vezes o cosseno do ângulo beta. b equivale a 12. A equivale a 10 ao quadrado, mais c equivale a 8 ao quadrado, menos 2 vezes o valor de a, que é 10, vezes o valor de c, que é 8, que multiplica o cosseno do ângulo beta. 12 ao quadrado equivale a 144, que é igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais 8 ao quadrado, que é 64, menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 8, 160, que multiplica o cosseno do ângulo beta.
Vou deixar o cosseno de beta isolado, então eu vou passar esse 160 que multiplica cosseno de beta para o primeiro membro, ele é negativo, ele vai passar positivo. 160 que multiplica cosseno de beta é igual a 100 mais 64, 164. Esse 144 ele está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo, ele é positivo, ele passa como negativo. 160 vezes o cosseno de beta, vou deixar o cosseno de beta sozinho. 164 menos 144 é 20, que divide o 160 que está multiplicando, passa dividindo. Corto esse zero com esse zero. Se eu simplificar por 2, eu tenho 1, por 2 eu tenho 8. 1 que divide 8, eu tenho aproximadamente 0,125. Então, o cosseno de beta é igual a 0,125. E eu quero saber qual é o ângulo de beta. Então, eu tenho o cosseno de menos 1 de 0,125. E observando na tabela, ou em uma calculadora, eu descubro que o ângulo beta é igual a 82,8 de graus. Portanto, agora eu descubro o ângulo de beta. Beta é 82,8 de graus. Se eu sei o ângulo alfa e sei o ângulo beta, eu consigo achar o ângulo θ. Vamos apagar. Eu posso tanto utilizar a fórmula de c ao quadrado ou utilizar a soma dos ângulos de um triângulo, que eu sei que é igual a 180 graus. Alfa mais beta mais θ tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos três ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Eu sei que alfa é 55,8 de graus. Beta é 82,8 de graus. O valor do θ eu desconheço, que é igual a 180 graus. 55,8 mais 82,8 é 138,6 de graus, mais o θ, que é igual a 180 graus. θ é igual a 180 graus menos 138,6 de graus. 180 menos 138,6, eu concluo que θ é igual a 41,4 de graus. Portanto, aqui eu concluo os três ângulos deste triângulo. Então, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo θ, sabendo somente os três lados do triângulo. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site taliasplus.com.